O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite, pessoal. Começando mais um Bola em Jogo. Hoje é dia 15 de dezembro. Estamos a 10 dias da tão esperada festividade anual, né? O nascimento de JC. E o Bola em Jogo hoje é festivo. Tem uma festinha aqui básica, né? Trouxemos aí uns salgadinhos. A ideia da pipoca do programa. Vai virar um programa gastronômico isso aqui, né? Entendeu? Então trouxemos salgadinho, uma coquinha. Mas não é merchan, porque a gente não tá recebendo nada. Não, mas se quiser você liga 8060-0607 e deposite seu dinheiro na conta também, que nada mal, né? Marcelo, me fale, vai, você fala de futebol, eles falaram que é só 10 minutos de futebol hoje. Só 10 minutos? O resto tudo putaria. Não, putaria não podemos falar. Mas é futebol, não, putaria... Isso é matéria exclusiva e específica do STJD. Liga da Justiça. Por favor, pode falar. Bom, eu ainda acredito. De novo esse papo? Eu ainda acredito. Olha lá, ele tá tocando, hein? Eu ainda acredito que Roberto Carlos não vem pro Corinthians. Presente dia 4, tá aqui, ó. Mas surgiu uma possibilidade dele voltar ao Real Madrid jogando no lugar do Pepe. Ah, sim, porque saiu a matéria no jornal madrilenho e perguntaram pra ele. E ele falou, se o Real fizer o chamado, ele o atenderá. Mas e aí? Quem será que tá tocando? Ele contrato ele não tem. Posso? Pode. Por favor. Contrato ele não tem com o Corinthians. Não assinou contrato, até porque o contrato dele ainda está em vigência. E eu não acho impossível o Roberto Carlos furar É seu irmão. com o Corinthians, não. Possível lógico, não assinou. A hora que assinar, a gente confirma, Então, né? até o dia 4 nós vamos ficar nessa suspense. O Palmeiras finalmente contratou um zagueiro. O Léo, né? Veio do Grêmio? Não, o Léo ainda não está certo. O zagueiro que está certo é o Rodrigo, ex-São Paulo. Certo. Pulou o muro e veio para o lado mais belo da força. Vamos ver aqui. Certo. Olha o que saiu hoje aqui, ó, que engraçado. O STJD nega pedido do Sport para anular gol do Palmeiras em jogo da 35ª rodada. Que beleza, hein? Faz o quê? Quase um mês que o jogo rolou e agora que eles deram o veredito. Agora não muda mais nada também, né? Nem o caso do Jobson. Nada. Do Jobson, sim, né? Que foi pego flagrado antidoping. no antidoping pelo uso de cocaína. Também não vai mexer na tabela do campeonato, que era uma possibilidade que se levantou. Mexe nada. Quase que estou comendo. Por favor. Novidades. Mesmo novidades tem algumas. Algumas? Quais? Por favor. Novidades, por exemplo, o Corinthians tem alguns jogadores aí, encerrando o contrato, e que não devem renovar. Assim, o mais importante deles, talvez, de maior projeção, são o Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, o Moraes, meia, e o Marcelinho, que era da base do Corinthians, que esse eu acho um erro, porque o moleque joga bola demais. Ele pode não ter acertado ainda. Ele foi aproveitado no time agora ou não? Acho que chegou a jogar algumas partidinhas. E não Entendeu? vai... O Marcelo tinha uma proposta boa e seguraram ele depois que venderam o André Santos, né? Está acabando o contrato, até agora ninguém assinou com renovação. Brincadeira, viu? O homem forte lá do futebol do Corinthians, o Mário Gobi, o Moraes, ele já deu indícios de que não vai renovar com o Moraes. E do Corinthians, acho que é isso aí. Os grupos da Libertadores estão praticamente fechados, finalmente. Verdade. O Banfield foi campeão argentino. Vai disputar a Libertadores pela segunda vez. Segunda vez? Inteira? É segunda vez, né? Que beleza, hein? Futebol argentino crescendo, hein? Ó. Crescendo. Porque o Boca e o River... O Inter contratou
Jorge Fossati, confirmou. que estava fazendo um bom trabalho na LDU, e eu acho que no Sul, técnico sul-americano não dá erro, não. Vai bem. Uruguaio, né, que já até passou pelo... Não, eu acho que vai bem e segura o Internacional ano que vem. Bom, vamos ver. O Internacional ainda está naquela história de renovar com o Andrezinho ou já renovou? Não sei se conseguiu renovar, não cheguei a ver. Agora, quem está indo para o Inter de Porto Alegre é o Sandro Silva, volante do Palmeiras. Está sofrendo forte assédio do Inter e é um jogador que vai dar muitas alegrias para a torcida do Inter. Que beleza, que beleza. O Vasco fechou com o Mancini, não confirmou aquela história de fechar com o Antônio Carlos, né? Todo feliz, Mancini chegou. Antônio Carlos, já eu vou falar dele. Fale agora. Tem uma possibilidade dele no Palmeiras. Ele ser um segundo gerente de futebol do Palmeiras. Além do Toninho Cecílio, tem o Antônio Carlos. Eu acho essa uma boa contratação, porque ele montou o grupo do Corinthians, não adianta dizer o contrário. Foi Sim. ele que fez as contratações, ele que descobriu o André Santos, ele que foi buscar o Elias, ele que foi buscar o Christian. Enfim, a espinha dorsal do time do Corinthians foi construída através do conhecimento de futebol e das apostas do Antônio Carlos. Então, e é um cara que tem identificação com o Palmeiras. Sim. Bicampeão brasileiro, bicampeão paulista com o Bicampeão Palmeiras. paulista. E deve assinar. Muricy fica. E não é que é verdade? Ontem fiquei emocionado com a entrevista que eu vi na Rádio Jovem Pan do presidente Beluso, que o Beluso precisa tomar algum medicamento, alguma coisa, ele precisa se acalmar. Ele precisa se acalmar porque ele ainda não caiu a ficha dele de tudo que aconteceu com o time esse ano. Ele falou que depois de tudo que aconteceu, a admiração dele pelo Muricy aumentou. Certo. Falou que não vai mexer na diretoria, que são pessoas de confiança dele. Eu até acho que o Tipulo não adianta você querer tirar. Até porque Mas tentaram manobrar em cima, hein? Mas na cúpula do Palmeiras não tem ninguém com competência necessária para assumir esse cargo, não. Talvez Serafim Del Grande, que já falou que não tem tempo nem saúde. E quem tem Pra para isso. mexer com isso, né? E o Palmeiras aí, algumas tentativas, além de contratar o Danilo em definitivo, que hoje venceu o prazo de pagar os 3.800.000 reais, cerca de 1,5 milhão de euros, para o Atlético Paranaense ficar com o jogador. Pagou? Não pagou, mas o próprio procurador do jogador falou que por 3.800.000 não vem proposta de ninguém. Nem lá de fora? Então ele vai voltar para o Atlético. O que a diretoria do Palmeiras está confiando é na vontade do jogador. E ele quer ficar. Porque ele se identificou com o Palmeiras, se Brigou identificou com a bastante. torcida. E eu vou ser sincero. Os mandatários do Palmeiras deveriam se virar nos 30 Certo. e fazer o pagamento. Porque é um zagueiro muito bom. Por que a Trafic não entra? Aí deve ter outros interesses. O Maurício, o brigão lá, o que tomou o direto Sim. do Obina. Que chegamos à brilhante conclusão, aquela briga. Esse ano eu tirei uma conclusão brilhante. Quebrei um mito com relação ao Obina e criei um novo. Qual? Obina não é melhor que Eto'o, mas é muito melhor que o Maguila. Foi. Não. Aquele cruzado no queixo, amigo, se pega em cheio, ele derrubava o Foreman. Agora, o Maurício, o briguento, ele deve estar indo para o Grêmio. O Grêmio tem uma dívida com o Palmeiras no valor de 8 milhões de reais, ainda da época do Paulo Nunes. Nossa. E parte dessa dívida seria quitada. O Léo, zagueiro do Grêmio, que eu gosto, acho até um jogador bom, viria para o Palmeiras e o Maurício iria para o Grêmio.
O Rodrigo está praticamente acertado com o Palmeiras, só falta assinar. O Muriqui é um nome que já pinta aí desde a semana passada. Vindo do Avaí, que né? é o atacante do Avaí. Do Avaí, junto com o Marquinhos, que é um meia do Avaí, que também está sendo cogitado, tanto por Palmeiras como por Grêmio. Sim, aqui no quem o vai e vem do futebol, o Muriqui tem, pelo jeito, tem assim sondagem, né, interesse do Sport, do Palmeiras e do Santos. O Palmeiras e o Marquinhos tem do Grêmio e do Palmeiras. O Palmeiras tem outra carência aí que o Palmeiras está tentando sanar, é a contratação de um lateral esquerdo. Porque você vê aí que na reta final do campeonato, até o Wendel foi jogar na lateral esquerda e foi bem. E deve ser contratado no lateral esquerdo. Estão falando do Iltinho, se não me engano. Vê aí o nome do rapaz, que também é do Avaí. Também é do Avaí. Iltinho, vamos ver aqui. Alguma coisa assim. Não, aqui não tem ninguém. Deixa eu ver lá na página do Palmeiras. E um nome que, de repente, aí o Palmeiras poderia correr atrás seria o Feltre, do Atlético Mineiro, que também está encerrando o contrato. Seria um jogador que viria sem custo para o Palmeiras. Eu acho que é um jogador mais interessante em termos... O Feltre não é do Goiás? Não. Do Atlético Mineiro? Acho que é Feltre. O nome dele é lateral esquerdo. Não sei. Bom. É que agora com o Luxemburgo lá, não sei se ele liberaria o jogador. Ah, sim. Até por birra, é capaz de ficar com o jogador. Tá acabando o contrato, né? Se não liberar, tem que renovar. Renova. Outro nome aí que está no mercado, que de repente pode interessar, com certeza vai para algum clube grande, ou aqui o do Rio, é o Moraes. Sim. Que eu acho que é um bom jogador. Não deu certo no Corinthians, mas eu acho um bom meia. Outro jogador que está indo embora do Corinthians também, esse não vai deixar saudade nenhuma, é o amigo do Bá lá, como é que é o nome dele? O lateralzinho, ruim pra diabo. O Bertucci, não é? É isso. Bruno Bertucci. Bom, aqui na lista do Corinthians só tem dispensa, né? Souza, Bill, Henrique, Diego, Edgar Balbuena, o Marcinho e o Dodô. Todo mundo só sendo dispensado. Em compensação, quem o Corinthians quer contratar, e já dão como certo, hein? Não é nem a gente tá... Aqui o site está falando. Roberto Carlos, Tcheco, Yarley e Ralf. Esses estão certos, teoricamente. Certo. Aí tem o interesse sobre o Leandro Castan, que é o zagueiro do Barueri. Henrique do Racing Santander, que era ex-Palmeiras. Certo. Esse não vem, que o Barcelona já deu declaração que nem ele, nem o Keirson saem da onde estão. O Henrique estava no Racing Santander. O Durval do Sport. O Breno do Bayern de Munique já tem negociação de ser emprestado ao São Paulo. Que o São Paulo também está interessado. Inclusive o São Paulo já deu declaração que a camisa 33 já está reservada. Riquelme, esquece. Já era. Esfriou. O Danilo acertou ontem. O Corinthians? Assinou o contrato por 2 anos com o Corinthians. Já, inclusive, o programa lá da Bandeirantes, lá da Loiruda lá, mostrou já até a festa de despedida do Danilo, lá do Kashima. Fez história também lá. Jogou demais. Não sei se você viu, o Kashima joga com um uniforme rubro-negro com faixas horizontais. Parece Flamengo. Por que será, né? E aqui eles terminam falando do Moacir do Sport, um meia. É zagueiro e meia que tem aqui só. O Moacir está quase acertado com o Corinthians. Esse Durval, zagueiro, foi oferecido ao Palmeiras também. Sim. Não sei porque a coisa não evoluiu, que eu acho um zagueiro firme. Não é aquele cara de muita técnica, mas é um zagueiro que todo time tem que ter no elenco. Bom, mas para você compor com o Danilo é uma maravilha. E tem o Rodrigo vindo aí também, que eu acho que o Rodrigo vai ser titular da zaga do Palmeiras. Não tem como não ser. E o Rodrigo também ele consegue jogar na frente da zaga. Fazendo a manutenção aí do Maurício Ramos, do Danilo e trazendo o Léo, eu acho que o Palmeiras está muito bem servido de zagueiros. Sim, com certeza. O Rodrigo é um baita no zagueiro que deu um azar esse ano de ter aquela embolia pulmonar, pelo amor de Deus, né? Olha do São Paulo agora, ó. Olha que interessante. Bom,
Quem chega pro São Paulo que eles colocam aqui na lista? Fernandinho do Barueri, atacante, confirmado, revelação do campeonato mas não é brasileiro. certo. Não? Não, porque Por quê? segundo o seu J. Ávila, Certo. ele falou, o atacante é meu e eu não defini se ele vai para o São Paulo ou para outro clube. Porque é o seguinte, a declaração que ele deu consiste no seguinte. Certo. Ele desmentiu toda e qualquer parceria com o São Paulo. Certo. Falou, dentro do estado de São Paulo, a minha parceria é com a Sociedade Esportiva Palmeiras. E o Ituano? E o Ituano. Que o Ituano é uma outra relação, não é nem parceria. Sim. Então, Não, dono também ele não é. alega o seguinte, que em cada estado, ele só quer uma parceria, porque senão pode gerar falatório e pode dar problema. Com então, certeza. todo e qualquer jogador que seja contratado pela Trafic, primeiro é oferecido ao Palmeiras. A partir do momento em que o Palmeiras não tem interesse no jogador, Certo. esse jogador pode ir para outro clube. Então, o Fernandinho não é certo. Tanto é que a diretoria de São Paulo não anunciou o Fernandinho, com Sim. certeza, nem o seu Xandão, que também é zagueiro e também é do Barueri, até porque não se sabe se o Danilo vai ficar no Palmeiras. De repente, com a saída do Danilo, o Xandão pode passar a ser uma solução. Xandão é da Trafic? Também é da Trafic, era jogador do Guarani, passou agora esse ano, foi para o Barueri. Ele fez uma breve passagem num outro clube, antes de ir para o Barueri ainda. Bom, bem lembrado. Bom, deixa eu olhar aqui os e-mails, antes de continuar do São Paulo. Deixa eu ver o que temos aqui. Espera só um minutinho. Temos aqui nada. Carlos Barbosa, lá de Campos. Nosso companheiro tricolor, né? Sofredor. O Jobson estragou a carreira dele. Ele é muito bom jogador, mas fez uma besteira infantil. Será que ele sabia que existia teste antidoping? Como todos os outros, né? Diversos jogadores já passaram por essa situação. Eu acho que o mais honesto deles foi Com o esse, Dinei, nesse aspecto. Mas também o Dinei tava num ponto que eu era Não, mas foi lá, aceitar, assumiu, né? entendeu? E cumpriu. Não entendi. Tem um pessoal brincando no site, né? E o Wagner Love? O Itamar pergunta, o Wagner Love sai? Pois é, o Wagner Love é uma questão complicada por questão da relação dele com a torcida. O Wagner hoje, saiu até uma matéria grande no Globo.com, o Wagner hoje é o artilheiro da década do Palmeiras. Ninguém fez mais gols pelo Palmeiras do que o Wagner Love. Porém, abre-se uma possibilidade certo. do Wagner Love desembarcar na Toca da Raposa e jogar pelo Cruzeiro. E o Kleber voltar ao Palmeiras. Por quê? O Kleber não é bem quisto pela torcida lá. E o Wagner não é bem quisto pela torcida aqui. A torcida do Cruzeiro quer o Wagner Love e a torcida do Palmeiras quer o Kleber. Depende de quem? Porque no caso do Wagner não depende só dele, depende do CSKA, né? Tem que acertar, na verdade isso aí você teria que acertar. Com o CSKA não teria problema, porque é um jogador que já está emprestado, é só um repasse. Teria que acertar realmente entre Palmeiras e Cruzeiro, e o Palmeiras economizaria muito na questão salarial. Porque o Wagner hoje ganha R$400 mil no Palmeiras. E o Cruzeiro tá com bala para isso? Aí eu não sei quem paga, né? O João Paulo. O erro do Palmeiras não foi pensar em contratar craques, e sim o craque errado. Obina, estava escrito que aconteceria isso. João Paulo, meu amigo. Mas Obina não é craque e nunca vai ser. Talvez o Obina, nigeriano, rápido, ponta, voluntarioso, possa um dia se tornar um craque. Agora, Obina, de Flamengo, substituto de Maguila no Palmeiras, de forma alguma pode ser considerado um craque. Agora, craque no futebol brasileiro, meu amigo, na minha opinião, tem 3. Quem? Miranda, zagueiro de São Paulo. Certo. Adriano, centroavante do Flamengo.
E o Ronaldo Fenômeno, que eu não considero ele nem craque. Ele, pra mim, é o concurso. Miranda fica? Miranda deve ficar. Aqui, continuando do São Paulo, quem chega, né? Fernandinho está dando como certa contratação, mesmo o São Paulo não tendo confirmado, batido o martelo. Coisas que eu já ouvi, por exemplo, do Xandão, que o Xandão Xandão já fez exame médico. Vai se integrar, teoricamente se integraria ao elenco no começo do ano. Léo Lima também já fez exames médicos. Fernandão do Goiás. Depois vocês falam que o Corinthians querem contratar, ó, Fernandão, Marcelinho Paraíba, André Luiz, que também não é nenhum novinho. O André também já tá certo. O André Luiz tá certo. Marcelinho, os irmãos Paraíba, vamos brincar assim lá do Curitiba. O Curitiba quer pelo menos 3 jogadores por empréstimo para acertar os valores. Entre eles tem o Wagner Diniz, tem mais um jogador encostado que eles também querem. Pode ser o Rafinha, não? Não, não é. Eu vou procurar aqui e vou te falar quem são. Então, assim, a negociação é capaz de sair, porque o Carlinhos Paraíba tem contrato até março e o Marcelinho tem até maio, né? Então é uma questão assim, tem que sair logo. Mudando um pouco de pato para ganso ali, você viu, ó, a FGTS você pode desapagar o consórcio da casa agora. Eu vi, isso eu já sabia. Já sabia? O senhor que está pagando consórcio, que empresa que é, para ver se o senhor é contemplado? Porto Seguro. Porto Seguro. Dia 21 tem assembleia. Então manda um abraço pro presidente da assembleia lá, o homem que bate o martelo numa dessa. Né? Fazemos uso pessoal aqui do programa também, Papai mas não Noel, carregamos dinheiro na cueca. Não. Outra notícia interessante, que abrindo aqui, o TFR afastou o De Santis do caso MSI Corinthians. Ele não cuida mais disso. Ele que, jogou várias coisas do tipo... mandou prender o Berezovski, mandou prender o Kia, chamou o Duali pra depor, até que o Duali depôs hoje e tal. Não, agora tá afastado. Vamos colocar outro cara pra cuidar, pra dar aquele embrolho, aquela blá, blá, blá. Já se sabe, né, onde é que vai parar isso, né? O Estudiantes ganhou hoje, vai à final, né? Puxa, esperando. Que surpreendente. Ganhou do time, como é que chama, do time coreano, o Pohang. Ganhou de quanto, hein? 2-1. Então ele tem uma porrada de gente expulsa no jogo ainda. Verón fez gol? Não sei, vou ver agora. Ah, tem uma notícia fora do normal. Pohang chama. O técnico do óculos escuro... Quem é esse? Renato Gaúcho. Bahia, lógico, foi o Bahia. Agora é o novo treinador do Bahia. Sim. Ele tá ascendendo na carreira. Tá. Acendendo fogo embaixo da carreira dele, botando fogo em tudo. Bom, Estudiantes... Desculpa, que é festa, a gente... bateu o Pohang, da Coreia do Sul, certo? E foi a final por 2-1. Vamos ver aqui como é que foi. Ela chama Pohang Steelers. Deve ser, né? Bonito o nome, né? Os gols foram de Benítez, pelo lado do Estudiantes, e Denilson. Denilson? É um Denilson aí. Brasileiro. Fez o gol, ele joga nesse... Sim, se for um Denilson de outro lugar, filho, aí só aqui tem esses nomes. É do Pohang. E expulso tiveram 3 jogadores do Pohang. O Jae-won, o Jae-sung e o Hwa-wong. Até a Copa eu vou aprender a falar todos os nomes asiáticos, você vai ver. Pra quem não tá sabendo, o Mundial esse ano é disputado em Dubai, então os jogos não são pela manhã, são no começo da tarde, né, agora. Esse jogo aí foi 14 horas. 14 horas horário de Brasília. E quem apitou foi um italiano. Bom, amanhã vai ter o jogo do Barça. Do Barça. O Barça nunca foi campeão mundial de clubes? Não. O Barça ganhou 3 ligas dos campeões. Disputou foi campeão e disputou a final com o São Paulo em 92, certo? 92, porque 93 foi o Milan. Perdeu de 2-1 pro São Paulo. Ganhou em 2006 agora, disputou a final com o Inter, perdeu pro Inter. E agora vai disputar, vamos ver aqui, as semifinais, né? Do Mundial. Vamos ver o time o Atlante, que da onde é essa...
O Atlante, boa, Atlante. Atlante, da onde é o Atlante? Que eles não colocam aqui. Aqui, beleza. Vai disputar contra o Atlante amanhã. Peraí que eu vou achar aqui de onde é que é esse time. Pelo amor de Deus. México, não é? Será? Bom, quando você fala disso, a BBC de Londres, BBC, respeitado? É respeitada? Sim, a opinião claro. da BBC? Atlante do México, desculpa, isso mesmo. Amanhã é a disputa. E a final é do domingo. A BBC soltou uma notícia do seguinte: o Palmeiras Certo. é o último grande campeão da América. Essa é a manchete. Você tá de brincadeira. Aí, qual que é o conteúdo da notícia? O conteúdo é o seguinte: eles dizem o seguinte, que dos clubes que foram campeões da América, Certo. o último que realmente jogou de igual para igual um Mundial de Clubes, uma final de Mundial de Clubes, sem contar com sorte, com tudo isso, foi o Palmeiras. E compararam jogador a jogador. Contra o Deportivo Cali. Não, O América. contra o Manchester United. O Mundial de Clubes. Não, mas o Mundial de Clubes o Palmeiras não ganhou. Não ganhou, mas foi para eles, Certo. foi o último representante sul-americano que foi lá, disputou em paridade de condição. Entendi. E até falaram mais. Pela qualidade de jogo, pelo que o Palmeiras apresentou, deveria ter ganho o jogo. Esse é o que... Foi a falha do Marcos, a infelizmente, né? Na verdade, eu me lembro que tem um lance que não me sai da cabeça. Um impedimento que é dado que o Alex ia sair na cara do gol. E aí gera o contra-ataque pela esquerda, o cruzamento do Giggs. Não, foi depois. Já estava 1-0 pro Manchester. Ah, mas tá. Aí tem outras coisas, né? Ainda mais isso aí, Se são o gol águas saiu, passadas. saiu, isso que eu tô É só falando. interessante um órgão inglês fazer um levantamento desse. Sim, e outra, a título de curiosidade, o Manchester foi campeão da Europa dentro do Camp Nou, se eu não estiver muito enganado, marcando 2 gols aos 45 e aos 47 do segundo tempo em cima do Bayern de Munique, que vinha vencendo desde a primeira etapa. Então foram 2 times que sofreram para chegar lá. Porque Sim. o Palmeiras ganhou nos pênaltis também No contra segundo jogo, o América ou o Deportivo Cali, eu sempre confundo. Deportivo Cali. Deportivo Cali. Eu até me recordo de ter assistido até. esse jogo do Manchester. Muito bom. E Do Palmeiras ou da Não, final? Do Bayern. Bayern e Muito bom. e Manchester foi um jogo sensacional. Que ainda tinha Ted Sheringham, York, Solskjaer. em grande fase. O York não perdia uma bola de cabeça. O goleiro era aquele dinamarquês, me fugiu o nome. O loirão, Schmeichel. Peter Schmeichel. Que foi, na minha opinião, o melhor goleiro que eu vi jogar. O segundo, tem aquele belga que é melhor. O Predom? Isso. Não, aquilo era pipoqueiro. Ah, eu achava muito bom. Muito bom. Vamos continuar com os e-mails aqui, que hoje o povo tá meio fraquinho. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, isso aqui é tudo mensagem. O que vocês acham do Washington no São Paulo? Abraços, adoro a Just. Eu acho que o São Paulo não tinha como fugir da renovação do Washington. Pela importância dele. É um poste necessário. No final do campeonato ele matou a pau. É que infelizmente outras peças não colaboraram. Tivemos ameaças de morte essa semana no São Paulo. Ah, verdade? Richarlison com cabelinho agora à la Não. Michael Jackson. O que foi aquilo, pelo amor de Deus? Foi ameaçado de morte pela torcida, mais uma vez. E falaram já que se ele não cortar o cabelo, o bicho vai pegar pro lado dele. O que foi aquele cabelo? Que lá só tem um nome. Close em mim, por favor. Não temos como dar close. Aí, tá, é o máximo que Close dá, em vai. mim. Fecha Muito aqui, obrigado. olha lá, olha lá, olha lá. Isso pra mim é uma tremenda Olha na câmera certa. viadagem. Não tem outro nome. Isso chama-se viadagem. Ele deu até o exemplo do Leandro. Leandro que tá podendo, que era do São Paulo. Leandro foi- Gianecchini. Que tá podendo, pode desembarcar lá em Porto Alegre, no Grêmio, né? É o que eu ouvi. Ele falou que fez o cabelo inspirado naquele corte que ele achou bonito também, naquele aplique, né? Aquela coisa. Olha, Só que ele aparece com o cabelo, parece a Tina Turner com o cabelo, é meu. bom que você falou do Grêmio.
O Grêmio eu acho que é um time que vai dar muito trabalho ano que vem. O Grêmio já tem uma base muito forte. Tá levando para lá o Hugo, que jogou muito mais no Grêmio do que jogou pelo São Paulo. Sim. Tá levando para lá o Borges, que foi artilheiro nas últimas 2 temporadas. Fechou já com pelo o Borges? São Paulo. Tá fechado. Ninguém anunciou ainda, mas tá fechado. E Só coquinha aqui, só coquinha. agora você está falando do Leandro. Então tá querendo Vendo do reeditar Japão, aquele é. time de São Paulo, Sim, aos pouquinhos sim. de certa forma. E eu vejo uma coisa, eu estava fazendo uma análise Com o potencial do Silas, outro então. dia, que o seguinte, os times que disputarem a Libertadores e chegarem, o time brasileiro que chegar na final da Libertadores, porque nós vamos ter um time brasileiro na final, Sim. Bicolor ainda, né? esse time leva muita vantagem para a disputa do Campeonato Brasileiro. Por quê? Por questão que Da pausa os da Copa. jogadores... Agora, muito jogador não vai sair, exemplo do Miranda, por causa de Copa do Mundo. Certo. Diego Souza, se não sair, é por causa de Copa. São jogadores que estão visando Copa do Mundo. Adriano não foi embora por causa de Copa e tudo isso. Se o time chega na final, a final da Libertadores é depois da Copa do Mundo. A semifinal e a final. Depois Os da Copa dois, do Mundo. é. Então, esse time, vamos dizer, essas equipes vão ter como segurar esse jogador até o final do ano. O que já os credencia muito fortes para o Campeonato Brasileiro. É lógico, naquele começo de campeonato, aquelas primeiras 10 rodadas que teoricamente não valem nada, que todo mundo faz corpo mole quando está na Libertadores, Não vai ter. não vai ser possível fazer isso, não vai ser necessário fazer isso. Sim. Porque é assim, é um ano que as negociações vão ser. Bem Quem não discretas. sair agora, dificilmente sairá no meio do ano e possivelmente no fim do ano. Serão- No meio do ano não sairá e no fim do ano. Serão vai embora. negociações discretíssimas Sim. essa janela, porque, veja, o período de crise passou, mas os clubes ainda não conseguiram se reestruturar financeiramente a ponto de conseguir, em ano de Copa, atrair investimentos de patrocinadores suficientes para, vamos dizer, superar essa crise ainda. Porque esses mesmos investidores, patrocinadores, estão fazendo o investimento deles na Copa do Mundo É, e não no clube. não. Copa do Mundo, que também já é uma competição que está na hora de repensar. Não os moldes, mas o momento Em que é em disputado? que é disputado. Porque você está correndo risco aí de chegar num final de temporada europeia, Certo. o time europeu chega tudo morto, e você está correndo de ter grandes jogadores fora da Copa. Pepe, Cristiano Ronaldo, Que Pepe. Pepe de Portugal, zagueiro. Grande jogador. Grande jogador. Joga Quer no no Real Palmeiras? Madrid, quem joga lá é ele, não eu. Quer ir no Palmeiras? Não, ele Ah, tá. conhecemos desde a época do Flamengo de Guarulhos. Que ainda passou pelo Corinthians de Alagoas. Ele Marítimos. saiu do Corinthians de Alagoas, foi É. pro Marítimos. O companheiro Neto, inclusive, tem a camisa dele do Marítimos. Tem louco pra tudo, né? Ele ganhou de presente. Eu De um dos sei. caras que descobriu o Pepe, falou, pode guardar essa camisa que esse cara vai jogar num grande clube europeu. Eu não acho um zagueiro muito regular, mas se você gosta, né? Dá vai. uma barulheira ali do lado de fora. A banda vai entrar agora? Fala pra eles entrarem assim e Vem saírem. tomar coca, Celinha. Chegou aqui a Célia, do programa Talk Show, que começa na sequência. Que nós vamos atormentar ela aqui um pouquinho, depois vamos embora, porque temos Não, o champanhe é no final só. temos outros compromissos ligados a outra rede Fica de aqui, televisão. fica aqui, a gente fica não aqui. esconde nada. Pra aparecer no vídeo, né? Celinha que ama o futebol, Por favor. né? Ai! O que foi mesmo aí? Quem foi que ganhou o quê agora? Flamengo ganhou alguma coisa? Ah, não, foi Palmeiras, né? Tinha alguém aí que ia pintar o cabelo de verde, não sei, botar fogo na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Não era fogo na Basílica, acender as 2.009 velas 7 dias, né? Mas Ia botar fogo. fazer o quê? O Flamengo Toma foi cuidado campeão com o que brasileiro. fazem, né? Você viu que ontem tacaram um negocinho na cara do Berlusconi? Você viu que bonitinho o Castelinho que jogaram nele? Não. Um mimo. Tem um jogo já na internet. Já tem? Tem um jogo na internet. Vamos velho. brindar? Brinde. Vamos brindar. Brinde. Brinde com Coca-Cola.
É o que pode, né? Não deixam tomar cerveja no estádio. 2010, né? É isso aí. Vem roubar salgadinhos. Por favor, fique à vontade. Pede pro pessoal vir. Eles estão passando som. Eu vou lá. O pessoal da Just pode vir. Vem pegar salgadinho também. Olha lá, ele fica dando risada. Brincadeira, meu amigo. Não quer os salgados. A primeira dama não quis ficar no programa. É, não, mas tudo bem. A gente vai, né? Olha aqui, ó. Tem um item interessante. Retrospectiva 2009, Marcelo. Vamos falar um pouquinho disso? Porque ainda faltam... Retrospectiva do quê? Tem retrospectiva. Quem brilhou, quem não brilhou. De todos os esportistas pelo mundo afora. Olha, pra mim, esse ano teve 2 destaques. Vai lá Um com seu positivo destaque. e um negativo. E tem uma grande promessa. Certo, certo. O positivo, pra mim, é César Cielo. Individualmente, o melhor atleta em termos de resultado esse ano. No aspecto negativo do esporte, eu coloco os casos de doping Da rede de atletismo. do atletismo brasileiro. É, chama rede atletismo. E em termos de promessa, eu acho que a grande promessa que fica desse ano de 2009 é que vão jogar fora muito dinheiro público, tanto com Copa do Mundo como com Olimpíada. É uma coisa que não dá para se afirmar ainda, não dá para se mensurar o que vai ser perdido, mas vai ser complicado. Mas, como tudo na vida tem um mas, um porém, um entretanto, uma hora ia sair isso, concorda? Era inevitável? De certa forma, sim. Não. Sim e não. Porque são eventos o quê? São eventos esportivos ou econômicos? As duas coisas. Muito mais. O esporte está na vitrine, Marcelo. O que está lá atrás correndo? Assim, a economia... Só brasileira? Não, mundial. É o interesse. Se alguém deixou vir para cá, é porque alguém que deixou aceitou vir para cá por algum motivo. Algum motivo. É que eu me pergunto, às vezes eu tô muito questionador, eu tô parecendo Kleber Machado, mano. Ou não. Ou não. É. Quem Bom. tá mais gordinho e tal, né? Mais moreno e tal. Eu não. Mas Assim, eu sem me pergunto, contar também o que vão a fazer CC? com esses estádios aí que vão ser construídos? Quem vai usar o estádio de Manaus, por exemplo? Tem tanta coisa que vai usar que Mas não eu vai já usar. criei a solução. Sim, Vamos o quê? transferir o Corinthians para Manaus. Corinthians não tem estádio. Não pode ser para Brasília, Vai não? para Manaus. Pensa como ia pegar pelo brasileiro, Ah. né? Os clássicos. Que o clássico continua, independente de onde está sediado. Sim, claro. Pensa, Palmeiras, São Paulo, chegando extasiados para jogar Corinthians em Manaus. Naquele clima todo diferente. No estádio próprio. Porque só assim se explica. Só se você falar que os grandes clubes dos grandes centros vão se transferir para tomar conta, para usar esses estádios. Certo. Por que o Palmeiras não vai para Cuiabá? É uma ideia. É uma ideia. O que você sabe, né? A pipoca, quando aquece, ela estoura. Entendi. Então Cuiabá é mais quente que São Paulo. E foi estourar lá no frio Porto Alegrense, né? Você vê como são as coisas. Que coisa horrível, né? Tem aqui, ó, os internautas elegeram uma seleção e o craque. Você tá vendo aqui as cabecinhas, eu vou falar quem são. Tá, vamos lá. No gol, Marcos, do Palmeiras. Concordo. Na lateral... Cadê o lateral aqui? Vamos ver. Léo Moura, do Vasco. Não, Flamengo. Do Flamengo, desculpa. Concordo. Na zaga, o Hever, do Grêmio. Com o Leonardo, do Cruzeiro. Nenhum dos dois. E na lateral esquerda, o Kleber, do Internacional. Pode ser. No meio de campo temos Hernanes, Guianzu, Pet e Diego Souza. Discordo aí do Hernanes. Na verdade, nem Hernanes, nem Guianzu, viu? Quem seria? Olha, eu acho que, por exemplo, no meio-campo, o Williams, do Flamengo, Jogou mais. jogou mais bola que os dois que estão aí. E outro jogador, que eu também acho que jogou demais,
demais mesmo foi o Sandro do Internacional e não o Guianzu. Certo. E no ataque, o Diego Tardelli e Adriano, sendo que o craque do campeonato foi o Pet. Mas é isso que eu achei engraçado. Como craque do campeonato, o cara jogou 8, 10 jogos pelo campeonato, falando que o cara é o craque do campeonato. Olha que engraçado, o que é isso aqui? Nossa, depois eu vou mandar um link desse. Saiba como funciona o STJD. Não. Deixa eu ver se tem e-mail aqui. Vamos aos e-mails. Virou no site do humor? Fernando pergunta quais são os jogadores que podem ser contratados pelo São Paulo. Já falamos. O Francisco de Colombo, Paraná, manda um parabéns para o programa. Muito obrigado. Continue nos acompanhando aqui no ano que vem. E também pelo Twitter, twitter.com/BolaEmJogoTV. Obrigado, Francisco. Você mora no melhor estado do país. Que é isso? Deixa eu entender de qual que é quem que ele tá xingando. Estamos falando do Rick. Do Rick? Bom, o Rick é o Rick. Daí o Lucas já se liga a torcida organizada, os bandidos organizados, aí eu já nem falo nada mais. Ameaçando meter bala em jogador. O Rick, Rick Tanner, né? O Francisco de Colombo pergunta o que aconteceu no julgamento do Coritiba. Bom, o estádio tá interditado por 2 meses. Não, mas não acabou o julgamento ainda. Não, mas o que disseram que tá interditado, vai ficar interditado por 2 meses. Vamos ver aqui se tem alguma novidade. Meu Deus do céu, não, olha o que vejo. Não, deixa, o cara tá... Bom, tá rolando o julgamento, né? Começou às 5 horas da tarde. E querem fazer algo exemplar para não se repetir o ocorrido. Já acharam skinhead no meio dos presos que invadiram o campo. Já descobriram... pelo amor de Deus. Vamos ver aqui. O Lucas, por que você discorda do Hernanes? Pelo que eu saiba, ele deu show de bola nesse brasileiro. E só perdemos por outros motivos. Se é que me entende. Não entendo. Aí é uma questão de gosto. Eu, nesse ano, não escalaria o Hernanes numa seleção de campeonato. Eu acho que o Sandro jogou mais e acho que o Williams do Flamengo jogou mais também. O São Paulo não teve... Na função, eu concordo que o Hernanes jogou muito, mas não como volante. Sim, a gente também tem que pegar uma regularidade, né? Não adianta pegar jogos pontuais que também... Senão... Aqui, ó, Corinthians começa a vender as camisas do Roberto Carlos. Eu já vi esse papo, hein? Olha lá. Que beleza. Parece o irmão do Felipe aí, do goleiro, olha lá. Queria mandar um abraço pro meu grande amigo Rincon, que tá lá no Corinthians, na base do Corinthians, no Sub-20, treinador do Sub-20 do Corinthians. Você falou do Pepe aqui, o Pepe falando da lesão no joelho dele que o afastará por 6 meses do futebol. Lesão grave. Foi duro, hein? Meu filho, é ano novo. Aqui a camisa, ó. Quem que tá na camisa? Deixa eu ver aqui. De Federico, Ronaldo e Roberto Carlos. Vai encarar? Isso aí é um plágio da campanha da Nike, né? Deixa eu ver uma coisa. Essa camisa não é oficial nem aqui, nem na China. Tá na loja do Corinthians, lá no Parque São Jorge. Dá pra ver isso. Os 3 são patrocinados pela Nike. Cenas que vejo aqui. Teremos um novo Barrichello na Fórmula 1, então. Você viu esse jogo? Dia 22, seleções campeãs de 94 e 2002 disputarão um amistoso em Itu. Muito bom, hein? Bem legal. Só que não confirmou presença. Tafarel, Jorginho, Odair, Ronaldão, Dunga, Miller, Marcos, Rogério Senna, Edmilson, Kleberson, Rivaldo, Ricardinho e Denilson. Teremos os jogos de amigos do Rivaldo contra os amigos do Carlos Alberto, o Trancinhos do Vasco, lá em Mojimirim. E já está confirmado, tem uma galera assim muito interessante. Ronaldo, Roberto Carlos, muita gente que está fora do país. Ronaldinho vai vir jogar. Não acabou ainda não, falta 2 minutos. Cadê a Célia? Chama a Célia. Chama a Célia. Vamos estourar champanhe. Meu filho, é o seguinte, ano novo, vida nova. Que beleza, hein? Compramos aqui uma cidra Village. Vem até com a estrelinha, de campeão da Libertadores. Deixa eu ver, cadê?
Ah, que bonito, E hein? como eu vou fazer uma... Posso ir tirando aqui? Pode, o senhor que vai abrir. Obrigado. Então, nós estamos Então abrindo, vem. por isso que mandamos te chamar. Não, vai ter que tomar um golinho. É só um golinho para aquecer o estômago. Vai ser dura, viu? Aí o que acontece? Eu vou fazer uma revelação para vocês aqui. Ih, olha lá. Durante a Libertadores 2010, muitos me perguntam, para quem você vai torcer? Pra ninguém. Então agora eu vou dizer para quem eu vou torcer. Pra ninguém. Eu vou torcer Pra que todos se pro explodam. Esporte Clube Corinthians Paulista. Mentira. Vou torcer. Você vai no estádio? Não, vou torcer. Vai vestir a camisa? Não, vou então torcer. vai tomar Vou torcer banho. para ele se estrupiar logo na primeira fase. E você acha Se que morrer vai? junto com o São Paulo, junto com o Inter. Esse negócio de brasileiro, torce para time brasileiro, eu quero que os clubes brasileiros, que não O seja senhor não Palmeiras, sabe respeitar. Eu quero que se explodam. Não sabe Eu quero que respeitar. se explodam. Eu quero ver o que vocês vão fazer com a seleção de Masters. Volta o Rincon, eu falei pra ele. Ele tá em fora. Aí está. Aí Caralho, velho. está. Porra! Pegou? Tiro! Pegou? Um tiro! Tem replay? Tem replay? Ó, ó. Agora vamos ter que tomar, porque isso dá muita sorte. Um amigo meu economizou no champanhe na hora de batizar um barco, foi batizar com cidra. Na primeira viagem do barco fundiu o motor. 2010. 2010, com cidra, nada melhor no copo de plástico, que beleza. A alegria da vida é uma só. Ô, isso aqui vai Nossa fazer senhora, bem. é doído tomar isso aqui, hein? Não, para de reclamar, ó. Quente Já tomamos ainda? coisa pior, ainda pagamos mais caro. Ah, é verdade. Mas isso aí não conta. Pessoal, Nossa, eu vou levar essa. eu acho que tá acabando o programa, eu não sei nem se a gente tá no ar ainda. Gente, tá no até ar. 2010. Nós vamos entrar agora no meio do programa da série. É, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vamos Com dar um mais- banho na Célia, com a champanhe que sobra. Fiquem aí aguardando Aguardem. que teremos um banho. Concurso Camiseta Molhada na Just TV. Nossa, treva, hein? Até daqui a pouco, pessoal.